Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao episódio 6 do VGV de Milhões. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Nós vamos falar em inovações no mercado de imóveis avulso. A gente trouxe aqui dois convidados de peso aqui. A gente está com o Matheus Palermo, que é gestor de performance e vendas da Loft Minas e Rio. A gente está com o Pedro Fan, CEO da Fan House, que é parceira também da Loft. E a gente espera trazer muito conteúdo legal. Vou passar aqui para o Léo, para ele se apresentar novamente e iniciar o projeto. Fala, pessoal, mais uma vez, muito agradecido, né, pelos nossos momentos de evolução no podcast. O episódio 6 aí vem para trazer valor agregado para quem tem imobiliária, trabalha com avulso. Então a gente trouxe aí o Matheus e o Pedro para falar na prática do que é realmente a implementação de tecnologia nesse mercado. E aí com a palavra, Matheus, Pedro, por favor, se apresentem. E mais uma vez, obrigado por estar, né, junto com a gente nesse projeto VGV de Milhões, agregando aí para as imobiliárias e para quem está nos assistindo. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Assim, obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser um momento bem legal da gente poder falar de um assunto tão relevante, né? Falar de tecnologia dentro de um mercado que sempre foi tão tradicional, né? Então, muito obrigado pelo convite. Trazendo um pouquinho aí do meu histórico, eu não tinha nada a ver com o mercado imobiliário. Trabalhei numa empresa familiar durante 12 anos. Era uma marmoraria, que não tem nada a ver, literalmente. Foi onde eu aprendi tudo da minha vida pessoal hoje, assim, o meu caráter foi construído lá dentro. E em 2019 eu decidi mudar e comecei a trabalhar dentro do Banco Inter com crédito imobiliário. E aí foi onde começou a paixão pelo o segmento imobiliário. E em 2021 eu assumi o desafio de estar na Loft, de tocar lá a operação, de fazer com que a gente pudesse trazer relevância para a Loft no âmbito de Belo Horizonte. Ela já era conhecida em outros estados, e aí estamos aí na luta, correndo atrás, com muita novidade, muita coisa boa acontecendo. Show de bola. Legal demais. Pois é, pessoal, obrigado aí, prazer, né, estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que é um momento da gente compartilhar experiências, né, falar um pouquinho do que o mercado tem trabalhado, a forma de trabalho, né, as inovações, né, a forma de venda, né, como é que isso tudo vem cada dia mudando, atualizando a forma, né? Hoje é tudo muito rápido, né? Muito veloz, né? Então, vamos compartilhar um pouquinho. Queria contar um pouquinho da minha trajetória, né, do mercado. Eu nasci no mercado imobiliário, eu tenho 17 anos de mercado imobiliário, sempre dentro de uma construtora ali, de uma incorporadora. Do ano passado para cá, eu virei empresário, abri a minha própria imobiliária, né? Então, agora com a parceria com a Loft, né, a gente está muito feliz aí e a plataforma ajuda muito a gente, né, a quantidade de imóveis, as opções que a gente tem do mercado, a visão que a gente tem. Então é isso, vamos lá. Show de bola. Pessoal, acho que a gente vai abordar muito isso, mas sobre a transformação digital, né? Eu queria ter a visão, né, até sua primeiro, Pedro, sobre como que essa transformação digital, como que isso mudou o nosso mercado. Você está nesse mercado, cara de novo, né? 17 anos de mercado. Jovem. Isso é gato, isso aí, hein? É massa, cara. Passa pra gente essa ideia desse tempo que você tá no mercado, do que você viu de transição, do que mais vem impactando, principalmente o negócio do avulso, da imobiliária no contexto geral, principalmente pelo momento que você tá vivendo hoje, né? Que é estar com uma imobiliária nesse momento, é diferente da sua jornada aí, né, ao longo desse caminho, mas eu acho que é legal da gente ter essa ideia de quem realmente tem essa experiência a longa data aí e passar pra gente também o que você viu nessas mudanças que mais impactou aí o mercado nesse sentido. A tecnologia mesmo vem para mudar tudo, né? O cliente hoje, ele chega através de uma plataforma, através de um site, através de uma busca, né? Esse cliente, ele já chega específico em um imóvel que ele gostou, né? Ele já vem agendado, né? Ele já vem, gostei daquele imóvel, gostei da localização, conseguem me compartilhar um tour virtual desse imóvel, ele já vê ali naquele momento um tour, gostou, já levanta uma proposta, já faz o contrato, já assina digitalmente, né? A gente tem casos lá na imobiliária que o cliente não visitou o imóvel, o cliente investidor, que fez todo o processo dentro de um dia,
né? De manhã, viu o vídeo, gostou, fez a proposta, subimos o contrato digital, assinou, né? Então, assim, o mercado, isso ajuda muito, né? Essa tecnologia de assinatura já é tudo digital mesmo, né? O banco, tudo para dar velocidade ao negócio, né? Mas a gente está no mercado mineiro, né? Então, mercado mineiro não é muito diferente dos demais, mas o mercado mineiro o cliente gosta de ver, né? Gosta de visitar, gosta de sentir ali, né? E esse braço nosso de trabalhar com avulso, assim, tem um ponto que a gente vai abordar, mas já vou antecipar alguma coisa aqui, que é um mercado que, diferente do mercado de lançamento, que o cara tem uma tabela ali, tem 200 unidades idênticas, ele só vai escolher o andar e a posição da janela, né? O mercado avulso não, ele é um negócio exclusivo, né? É aquele apartamento específico naquele prédio, com aquela decoração, com aquele acabamento, né? Então, um mercado bem diferente mesmo do lançamento, né? E esse momento de mercado, né, pós-pandemia, vamos dizer assim, né, o cliente subiu a régua de exigência, né? O cliente já chega no imóvel querendo pronto, né? A gente tem casos hoje que o cliente tem que levar a cama e a roupa, né? O apartamento já está pronto, a casa já está pronta para receber. Então, todas essas ferramentas de tecnologia, a ferramenta da rede social, a agência ajuda a gente muito nisso, né? A Creative aí. Então, assim, o cliente hoje ele vê todos os pontos do imóvel. Só fica faltando ali se ele quiser visitar pessoalmente mesmo. A gente faz tudo online hoje. E eu acho que, para complementar o que o Pedro trouxe, a gente está falando de um mercado que hoje ele é muito mais dinâmico, né? Então, a gente tinha um formato até um pouco antes da pandemia. Hoje, o cliente ele não tem espera mais, assim. O cliente que, se a gente não atuar rápido, ele vai comprar com quem está na frente, quem saiu na frente. E é isso, assim, o mercado de avulso é um mercado que traz para a gente muita oportunidade. E aí são imóveis únicos, porque o acabamento, foi o que o Pedro falou, a localização, enfim, o andar ali, aquela unidade que o cara quer, com aquele armário. Então isso ajuda a gente bastante e naturalmente as ferramentas elas estão cada dia mais ativas para a gente potencializar. Falo muito que na Loft hoje, né, a gente tem lá a visita virtual. Ou seja, o cliente não necessariamente ele precisa de estar no imóvel, mas o corretor ele consegue fazer a visita com vídeo e fazer com que esse cliente se sinta dentro do apartamento ali. E fizemos várias e várias vendas assim, sem que o cliente fosse visitar o imóvel que ele comprou. E é uma ideia de ser um facilitador, né? Porque igual a gente está comentando, o consumidor, ele mudou a forma de consumir, né? A gente tem mais de 5, 10 anos de mercado imobiliário, a gente sabe, né? A mudança e o tempo cada vez se torna menor na vida de cada um. Então, assim, para você manter um trabalho, vamos falar, artesanal, porque vender um imóvel avulso é um trabalho artesanal, você vai ter que buscar uma decoração particular que atende aquela necessidade, talvez uma área privativa que esteja numa posição de sol da manhã. Então são algumas coisas muito específicas da diferença do lançamento, e eu acho que agrega bastante porque facilita muito pela questão do tempo hoje ser muito corrido, a gente ter propostas onde a ferramenta consegue levar adiante essa jornada do cliente com mais facilidade, menos desgaste, e se houver o real interesse ali, você vai, não, bom, agora eu vou lá ver de fato esse apartamento, porque desse processo todo eu já absorvi todas as informações que eu necessitava e agora é a tomada de decisão. E a tomada de decisão, ela vai muito ao encontro do atendimento, né? E quando o atendimento é fantástico, a experiência é diferenciada, o cliente está no time certo, né? Pela osmose disso tudo aí, a gente vai conseguir realizar uma intermediação imobiliária com mais clareza, mais evidência, com mais tranquilidade, mais conexão com o cliente. E aí a gente fala de, né, indicação, entre outros negócios que vão surgindo. Mas eu acho que a proposta da Loft nesse ponto é muito interessante para gerar algo que outras empresas têm se recusado a fazer, que é dar tudo para o cliente de informação no estalar dos dedos, e ele fala assim, poxa, eu recebi todos, porque geralmente nosso negócio, até voltando ao que o Pedro tá falando, é muito tradicional. Então assim, a gente, por via de regra, na escola que a gente estudou, a ideia era não passa preço por telefone.
não fala com o cliente todos os diferenciais do empreendimento, porque você vai fazer o que na visita? Você vai falar o que para o cliente? Então a gente vê que hoje isso não funciona mais. Se você amarra a informação, ele vai buscar em outro. E talvez esse outro está mais preparado para atender ele nesse ponto, e aí ele acaba fazendo a venda e a gente acaba perdendo o negócio. Eu acho que um ponto legal é assim, hoje a gente está numa era do cliente digital, né? E a gente sabe que às vezes o cliente chega no apartamento para visitar sabendo mais do imóvel do que o próprio corretor. Isso acontece muito, e aí é a hora que o corretor perde a possibilidade de gerar ali um negócio por conta de não ter estudado o apartamento, de não ter olhado a localização, de não ter ido no apartamento antes do cliente chegar. Então, hoje está dinâmico, assim, e para poder trazer, acho que é um dado real do mercado, as captações elas são muito parecidas. Então, se o imóvel A ele está na imobiliária A, esse imóvel provavelmente vai estar na imobiliária B, na C, na D, na E, na F. Então, o cliente ele sai daquela imobiliária, daquele atendimento que ele não gostou ou que o corretor não conseguiu gerar ali para ele a experiência que devida, e ele vai procurar com a imobiliária do lado. Então, isso é um ponto que hoje a Loft faz muito, e o objetivo nosso é organizar melhor esse mercado imobiliário e principalmente quem está dentro do nosso ecossistema, que são as imobiliárias parceiras. Exatamente porque a gente sabe que a captação é gasto de energia. E hoje, em média, tá, o corretor ele precisa de fazer 10 captações para vender uma. Ou seja, por quê? Porque eu faço, você faz, o Pedro faz, todo mundo faz o mesmo modo. E um dos nossos objetivos, né, um dos nossos padrões aí, falando desse ecossistema, é a gente garantir a captação única dentro da nossa base. Então, o corretor que trouxer primeiro, ele vai ter a exclusividade de vender aquele imóvel com uma força de vendas grande, que são todos os parceiros olhando para aquele imóvel como uma possibilidade de negócio. Então, aproveitando esse gatilho, se você trabalha com imóvel avulso, talvez trabalha sozinho, quer uma proposta legal dentro do seu negócio, num contexto onde você vai ter uma infinidade de imóveis selecionados para trabalhar e uma parceria bacana, leal, top que hoje tem no mercado, é a Loft. Então acho que vale a gente ressaltar, porque realmente é um diferencial e a gente fala muito disso, de implementação, né, de tecnologia para o mercado de avulso. E a gente sabe que, por mais que o mercado imobiliário seja tradicional, ele ainda é muito carente de tecnologia, cultura digital, e aí a gente vem com as inovações funcionando, testando a cada dia para vir com uma quebra de paradigma, e a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Aquilo que não funciona, a gente aparta, aquilo que funciona, a gente multiplica, né, Pedro? Acho que essa é a ideia. Você pode falar sobre essa parceria aí com a Loft, né, de primeira mão aí, até falar um pouco da experiência, do que você está, né, vivendo nesse momento e das expectativas da Fan House também em relação a esse novo projeto. Exatamente, assim, a Loft vem trazendo essa forma da captação, a forma da apresentação do imóvel dentro de uma plataforma que hoje são mais de 10 mil imóveis, né? A gente, antes dessa parceria com a Loft, a gente casas tinha... e apartamentos, hein? É importante casas e apartamentos, porque não tem lote, não tem área comercial. Exatamente, então, casas e apartamentos. Então, assim, antes da parceria com a Loft, a gente tinha 500 imóveis na nossa base. Depois da parceria com a Loft, a gente tem 10 mil imóveis em Belo Horizonte disponíveis para vendas. Imóveis residenciais, né, casas e apartamentos. Então, assim, o nosso leque cresceu demais, né? Então, assim, qualquer cliente que chegar hoje na imobiliária, com qualquer demanda, né? demanda específica, né, um detalhe ou outro, a gente tem 1, 2, 3, 4 imóveis dentro daquele perfil para oferecer para o cliente. Você tem um né? mix de produtos para melhor aproveitar esse lead, né? Exatamente. E para o então, avulso é um diferencial ter um mix de produto, né? Na mesma região. Assim, o cliente ele ainda tem muita dúvida, né? Chega o cliente preparado, eu quero isso, 2 quartos, no bairro tal, a cozinha tem que ser grande, tem que ser 2 vagas livres, né? Tem o cliente que chega exigindo isso. Mas tem um cliente que fala isso, mas ele fala, depois que você vai fazer o atendimento, uma primeira visita, você entende que o perfil dele não é esse mesmo, né? Ele quer um negócio, às vezes não é, tá querendo um negócio maior do que cabe, não. Às vezes não é isso, às vezes a região, né? Às vezes a opção que ele está querendo, a gente consegue trazer ele para uma opção um pouco melhor, diferente do que ele estava pensando. É a né? dor que ele nem sabe que tem ainda, né? Exatamente. Às vezes é uma questão de distância da casa para o trabalho, e isso incomoda ele muito, e ele quer mudar de apartamento, mas ainda ele não descobriu que é por conta desse tempo que ele gasta para
para chegar de um lugar a outro, ou porque a família está crescendo e ele vai precisar de um espaço maior. No home office, por exemplo, a gente teve muito isso, né? Assim, na época de pandemia, vimos que o mercado aqueceu muito porque pessoas mudando de apartamento porque precisavam de um espaço para fazer um escritório. Mudou o estilo, estilo né, de de vida, vida, né? E hoje a gente tem visto até isso aí, dando uma rebobinada na fita, né? Você vê exatamente. gente que comprou lote, fez casa, um pouco mais distante ali do centro comercial, de onde trabalha e tudo, né? Cidades aí perpendiculares, próximas relativamente, assim, 30, 40, 50 quilômetros de distância. E hoje existe um real arrependimento, isso a gente sabe, porque, né, temos, inclusive, amigos que se encontram nessa condição hoje, que é a inviabilidade da parte logística. Então isso acabou se tornando um segundo problema. A pandemia passou, acabou a pandemia, e agora eu tenho aqui nessa casa, talvez um pouco longe do meu trabalho, me desgasta, tem que sair 5 horas da manhã para ir para BH e tal, e a jornada ela fica extremamente cansativa, né? E acho que a Aloft também tem uma proposta para esse cara, que é ajudar ele a vender isso de forma mais, vamos falar assim, clara e, né, ter um apoio, né, de um determinado número seleto de imobiliários competentes para poder trabalhar a comercialização desse imóvel, porque também falar sério, né, gente, imobiliária por imobiliária que trabalha avulso, a gente sabe que vai ter, igual você falou, o imóvel está na imobiliária A, B, C, D, e aí em cada uma delas você vai ver uma descrição diferente, um preço diferente, uma metragem diferente, e aí até o imóvel se descredibiliza no mercado, porque ele começa a perder relevância em sentidos de credibilidade. Poxa, tá com uma metragem aqui tá com um preço, pô, será que esse imóvel tá à venda mesmo? Será que essa informação é real? Então, quando você tem essa exclusividade desse imóvel estar numa plataforma onde que as informações elas batem de fato, você consegue ter mais clareza na parte de comercialização desse imóvel, né? A nossa visão, a gente comunga muito disso, né, Bernardo? Bernardo também fala muito disso. É super importante a gente entender que, vocês falaram sobre isso, que o consumidor mudou. A gente é muito mais comprador do que vendedor, né? Então, se a gente for olhar os nossos hábitos, a gente mudou muito. E esse negócio que você estava falando de talvez a pessoa se arrependeu, talvez não, ela não se arrependeu, ela foi o momento que ela precisava fazer ali e agora ela tá em outro momento, né? Ela tava de home office, né? Isso, não tinha como, ali se ela não fizesse aquilo, ela não ia conseguir produzir, não ia conseguir ter uma qualidade de vida, mas hoje também ela já tem um outro modelo que ela precisa seguir. É muito interessante, as nossas visões são bem semelhantes. Eu queria problematizar mais uma coisa dentro desse cenário. Como que vocês acham que deve ser a atuação desse corretor nesse cenário, nessa transformação digital que a gente está vivendo? Dia a dia dele mesmo, o que você acha que esse cara tem que fazer de fato para ele estabelecer uma conexão legal com o cliente, para ele conseguir avançar não só na jornada trabalhando no dia a dia como corretor, mas usando as ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia à nossa disposição, algumas inclusive gratuitas, outras você paga, mas ela te entrega algum benefício. Então hoje, para um corretor de imóveis que está trabalhando nesse mercado, igual a gente está trabalhando de avulso, o que vocês falam para esse cara aí em relação a essa implementação de tecnologia? Cara, vou trazer um pouquinho aqui do que eu acho que hoje é muito importante. Acho que o primeiro ponto é a gente ter celeridade em atender esse cliente. Então, acho que o que eu vejo muito é que ainda muitos corretores tem o tempo dele para fazer o atendimento e não o tempo do cliente. Isso mudou. Hoje o cliente ele está dinâmico e se a gente não ligar depois que o lead chegou em 5 minutos, alguém vai ligar para ele e ele vai ser atendido e ele provavelmente não vai mais te responder. Então acho que isso é um ponto altamente importante para quem está já no mercado ou que está começando, se atentar, porque realmente perder o time e a gente perde o negócio, né? E assim, um outro ponto que eu acho que é muito importante é como a gente leva esse cliente à frente, né? Hoje a gente vê algumas empresas com problemas de volume de lead. Então, assim, o corretor ele recebe um volume muito alto de lead e ele não consegue dar a atenção devida para o cliente. Então ele recebe um cliente hoje, 5 amanhã, e aí quando ele assusta no final do mês, ele teve 40 novos clientes, e aí o primeiro que passou, se ele não teve sucesso ali na primeira tentativa de contato, esse cara vai ficar esquecido, e é um cara que provavelmente vai comprar em algum lugar. Então eu acho que esse cuidado da gente conseguir garantir que
todo cliente que chega, ele consiga ter realmente a abordagem devida e que ele consiga ter o contato devido, isso potencializa muitos negócios. Eu falo isso porque dentro da Loft a gente teve corretores performando absurdamente, exatamente porque a gente falava muito do corretor ele ser o exclusivo daquele cliente. Cara, não deixa esse cliente olhar com ninguém mais. É o seu momento de fazer acontecer e de você fazer com que esse cara confie em você e que ele consiga entender que você é quem vai comprar, que vai vender o imóvel para ele. Então, isso a gente vê que o dia a dia do corretor não é muito assim. Então, a gente vê que tem corretores que hoje estão preocupados com aquele cliente que vai fazer o negócio, que é certeza e o restante fica esquecido. A gente vê corretor atirando para tudo quanto é lado e às vezes ele não consegue acertar ninguém. Então, eu acho que isso é muito importante. Assim, isso é muito da imobiliária, né? De garantir que o volume adequado chegue para o salão de vendas dela e que não seja uma coisa, estou mandando muito lead, isso é muito bom. Cara, é bom a partir do momento que você tem gente que possa ter capacidade de atender esse volume que você precisa, né? Então, acho que isso é um ponto hoje que é altamente relevante. A gente fala isso muito com os parceiros, né? Que a gente foca muito mais na qualidade desse cliente do que propriamente na quantidade de clientes, né? Porque isso realmente faz o jogo virar. A gente é consumidor, né, gente? Então, assim, a gente realmente quer esse retorno muito rápido, né? Então, assim, se o cliente entrou no site, gostou de um apartamento, mandou uma pergunta ou agendou uma visita, esse cliente quer uma resposta muito rápida, né? Naquele momento que ele está ali pesquisando, ele quer aquela informação porque ele está com uma dúvida, ele quer a informação porque ele quer realmente visitar, ele gostou, né? Aí passou um dia, virou o dia, acabou. Esse cara já está preocupado com o problema da empresa, já está fazendo outra coisa e naquele momento, né, ele não quer te atender mais porque passou o momento que ele estava ali para isso, né? Então, assim, realmente esse primeiro contato com o cliente nesse lead, na hora que ele chega, ele tem que ser assim, imediato, ele tem que ser quase que momentaneamente. Ele chegou, tô aqui para te atender, porque se você não fizer isso, ele vai na imobiliária B, na C, na D, na E. Quem responder primeiro vai ter a atenção dele. Essa é a primeira etapa, né? A segunda etapa, se você domina o assunto, se você domina o imóvel, aí você vai conquistar esse cliente e possivelmente conseguir levar ele para a rua, né, para visitar e etc, etc. Então, assim, são várias etapas depois que esse lead chega, né? A resposta, depois se você domina o assunto, se você domina a região, né, e assim vai, né? Nesse meio, nessas várias etapas, o lead pode sumir, né, conforme o Matheus disse, né? Então, tem que ser rápido, tem que estar preparado para aquilo ali. Ah, mas como que você tem na ponta da língua 10 mil imóveis? Não tem jeito, né? Humanamente impossível, né? Mas a plataforma está ali, nesse momento que você está dando o primeiro retorno para o cliente, você está ali pesquisando sobre o imóvel, pesquisando sobre a região, né? E é isso, eu acho que a velocidade hoje, a gente como consumidor de qualquer coisa que a gente vai comprar na internet, a gente precisa da informação ali muito rápida, né? A gente tá meio que mal acostumado, né? A gente tá querendo a informação de bate-pronto, assim. Eu corroboro demais da colocação de vocês, vou acrescentar uma coisa. Eu acho que a atualização é muito importante, o corretor se atualizar. E não nossa, ele tem que ser o expert, ele tem que ser o videomaker, ele tem que saber fazer campanha. Não é isso, se atualizar no geral, né, no âmbito geral do que está acontecendo no mercado, ele dominar, ele tem que passar essa segurança, ele é o especialista. Se ele não se posiciona como especialista, você perde, né, essa visão, porque, como vocês falaram, geralmente o cliente que está olhando uma micro-região ali, por exemplo, o cara está olhando há 1 ano na micro-região ali, porque a mãe dele mora ali perto. Gente, não tem como o corretor ser mais especialista do que ele, não. Esse cara tá 1 ano olhando todos os imóveis que entra ali dentro daqueles 4 quarteirões ali. Não tem como, é humanamente impossível. Só que, igual você falou, o cara cadastrou num imóvel. Eu tenho que ligar para ele rápido. Beleza, enquanto eu tô discando aqui, eu cliquei no link do imóvel, eu já comecei a ler o imóvel e vou passar essa ideia para ele como um especialista. Então isso é super importante e a gente acredita também que tem coisas básicas. Às vezes a gente fala de inovação, de transformação digital.
as pessoas pensam, nossa, igual a gente tem aqui o óculos que a gente apresentou para vocês, que é já, assim, o mais alto nível de tecnologia, que é a imersão na realidade virtual e tal. Mas, assim, desde o bom uso de um WhatsApp Business é inovação, né? Você ter ali uma Google Agenda que te ajuda a lembrar dos compromissos. Ah, eu não tenho CRM, nossa, minha imobiliária é pequena, eu não tenho como pagar um CRM. Pô, usa o que você tem na mão, tem várias ferramentas gratuitas. Eu acho que quando você estuda, você se atualiza, por exemplo, esse, né, puxando um pouco a sardinha aqui, esse é um podcast gratuito. A nossa ideia aqui é trazer conhecimento. Então, eu falo se atualizar nisso, é tá perto da vanguarda É antenado ao que está acontecendo. Exatamente. Né? Exato. Acho que isso é muito importante e é o que a gente sente muita falta no mercado. São poucas as pessoas, poucos corretores que, pelo volume que a gente tem, que estão olhando para isso e, naturalmente, quem está olhando para isso está saindo na frente. Com E certeza. é isso aí, galera. Assim, é entender que dentro dos 4 cantos desse estúdio, a gente tem grandes especialistas que estão pontuando, talvez aí em 80%, né, Bernardo, Pedro e Matheus, a questão da velocidade de atendimento. A gente, para sair na frente do concorrente, a gente já tem que dar a primeira largada ali certa. Não dá para poder não atender no tempo ideal, não dá para ter uma cadência fora do contexto. O cliente, ele tem data de validade, não aceita ser atendido 1, 2 dias depois. Pode ser o melhor empreendimento, pode ter o melhor preço, pode ter a melhor localização, só que já se sentiu abandonado. E aí você reconquistar a confiança dele de novo no tempo que ele almeja, que ele deseja, é muito difícil. Não é impossível, então vamos fazer o seguinte, vamos entender que dá muito mais trabalho reconquistar o cliente do que conquistar ele no primeiro momento. Então você já conquistou no primeiro momento com atendimento, velocidade, informação. O resto do caminho é saber respeitar as etapas, porque são várias etapas para comercializar um imóvel até o final. Então a gente tem que ser muito cauteloso, porque a gente, né, que está há muito tempo aí também, a gente já viu venda deixar de acontecer, que o cliente está lá com a caneta no papel para assinar o contrato e o corretor deu uma informação que era hora de ficar calado, entender que a gente estava no momento de fechamento e que não necessitava de mais nenhum tipo de informação, e aí o negócio vai por água abaixo. Então o negócio, a intermediação no contexto geral, eu acho que seja, né, na minha experiência, o produto talvez mais difícil de ser vendido, mas depois que o cliente te compra como corretor, o imóvel é só questão de tempo. É questão de achar a logística do cara, entender a compatibilidade de preço versus condição de pagamento, e aí a gente vai moldando e as coisas vão chegando no lugar, até que a gente tem um de acordo, né, pro tão sonhado contrato assinado e aquela comissão no bolso que a gente gosta muito, né, que aqui todo mundo gosta de comissão, né, gente? É isso. E a gente, de vez em quando, não tem mistério, né, gente? A gente, é aquilo que você falou, a gente é consumidor. Como a gente gosta de ser atendido? Eu quero ser atendido por um profissional que sabe, que me passa segurança, que eu confio nele, ou quero ser atendido por qualquer pessoa? Se eu estivesse comprando uma barra de chocolate, não vai fazer tanta diferença. Agora, numa coisa tão séria, numa coisa tão Sonho, né? Um sonho, né? Você não vai comprar com qualquer pessoa. Então, a gente tem que ter isso em mente. E é lógico, a gente saber o que a gente Às vezes tá o profissional não é nem o melhor do mundo. Eu já vi corretor muito bom fechando a venda e o cara sumir no dia de assinar e falar assim, cara, eu vou comprar, mas é porque minha prima trabalha também na construtora, só fiquei sabendo agora, eu não tenho como não comprar com ela. E ela entrou tem 1 semana na construtora, o cara tá lá há 5 anos. Então, assim, nem sempre vai ser o melhor vendedor, vai ser sempre a questão da melhor conexão. Então, se você tem conexão, gerou credibilidade, cara, é ali. Esse cara aqui é o cara que vai resolver meu problema, é o cara que vai me atender, é o cara que preocupa comigo, é o cara que eu conheço, é minha família. Esse cara não vai deixar nada de ruim acontecer comigo. E muitas das vezes também acaba acontecendo, né? Deixa, às vezes, principalmente o avulso, tem detalhes muito importantes, né? Você tira uma CND, um ônus e ações, vê se tá tudo certo, se tem algum débito de imposto de condomínio atrasado. Então, são uma série de fatores e por isso que vem a questão do cliente, de fato, ter esse apego muito aí no caso do corretor e usar de fato o corretor como papel, como ele deve ser usado, né? Que é o papel o elo de confiança na negociação.
É isso. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Posso ir para a próxima pergunta aqui que eu tenho em mente aqui? Pode ir lá? Cara, Pode, pode Vamos lá. seguir. Gente, a gente vê que o mercado de avulsos é um mercado mais difícil de ter tecnologias. A gente vê de lançamentos, a gente vê tecnologia de VR, tecnologia de realidade aumentada, várias tecnologias. O mercado avulso ele é mais difícil, né? Eu queria que vocês pontuassem o porquê que vocês acham que é mais difícil, por que é mais complexo, e depois a gente passa a nossa visão aqui também. Cara, assim, eu acho que o mercado avulso são mais possibilidades, ou seja, a gente tem um volume muito maior de imóveis disponíveis do que, por exemplo, de padrões diferentes do que o lançamento, que um prédio vai ter 200, 300 apartamentos ali, que a diferença vai ser 2 ou 3 quartos. Mas eu acho que hoje isso está mudando muito, assim, eu falo muito pelo meu dia a dia na Loft, né, a Loft é uma empresa de tecnologia, a gente realmente tenta cada dia mais melhorar a experiência do corretor na ponta, que é realmente o nosso diferencial. E aí eu trago para vocês um exemplo que ele, para mim, é um dos mais legais que a gente fez até hoje. A gente tem lá uma calculadora Loft. O que essa calculadora faz? Ela garante a assertividade que a gente tem na hora de colocar a precificação no imóvel. Então, a gente tem mais de 10 milhões de operações por trás desse algoritmo rodando, e aí a gente consegue garantir pelo bairro, pela região, por imóveis que estão anunciados dentro daquele perfil, naquele mesmo bairro, naquele mesmo prédio, e por negociações já feitas anteriormente, qual que é o valor ideal de venda. Então, isso a gente entrega hoje para os corretores, para que ele possa ter um documento para conseguir gerar realmente uma captação de qualidade. Porque qual que é o problema hoje? Quando o corretor vai fazer a captação, ele vai lá, faz o contato com o cliente, e aí ele precisa entrar numa negociação com o cliente para saber qual que é o preço certo do imóvel, porque ele tem uma percepção, o cliente dele, mas meu vizinho vendeu por 100 mil reais a mais, eu quero vender isso, e a gente sabe que liquidez no nosso mercado é o que traz o dinamismo. Imóvel parado é o que não tem liquidez. E aí, o objetivo dessa ferramenta é a gente garantir que tanto o comprador quanto o vendedor tenham ali um documento que a gente gera um PDF condicionando o preço ideal do imóvel, ou seja, cara, se eu tenho uma negociação que o meu comprador ele está 100 mil reais abaixo do valor de venda, com esse documento eu posso chegar para ele e falar, cara, olha isso aqui, eu estou com essa análise sobre o imóvel, então assim, você precisa de aumentar seu preço, porque senão você não vai comprar esse imóvel. Da mesma forma que se o vendedor tiver com um valor de venda muito acima, ele provavelmente não vai vender esse imóvel fácil, e a gente quer exatamente fazer com que as duas pontas se conectem no preço ideal. Então, a ideia dessa ferramenta é a gente conseguir trazer cada vez mais para a plataforma imóveis com melhor liquidez, que a gente sabe que isso que faz o negócio realmente tirar rápido. Muito legal. Só uma pergunta, já vou te passar, viu, Pedro? Essa calculadora é uma inteligência artificial? É uma inteligência artificial que ela foi feita específica para os parceiros hoje que tem o CRM que a gente usa, que é o Vista. Sim. E a ideia é que os parceiros ativos eles tenham isso como um diferencial para a gente conseguir, naturalmente, alavancar cada vez mais negócio. Muito legal. Essa era a próxima pergunta, mas eu vou esperar o Pedro responder essa. Mas daqui a pouco eu vou perguntar sobre inteligência artificial, que é um tema do momento aí, né? Me responde aí isso pra gente. Assim, essa ferramenta ajuda muito a gente a precificar o imóvel, né? Porque, assim, hoje a captação, né? Volta a falar, né? Imobiliária A, B, C, D. Todo mundo vai bater naquele imóvel e vai fazer algum tipo de captação, né? E hoje o mercado, as formas de trabalhar, a forma de avaliar o imóvel, são várias formas, né? Hoje com essa ferramenta a gente faz uma avaliação assertiva, né? Ágil e assertiva, ágil, né? e assertiva, e de falar com o cliente, cara, seu imóvel nesse preço ele vai ser vendido, né? E a captação hoje, muitas das vezes, o concorrente ele vai nesse imóvel fazer a captação, fala, não, seu imóvel não é 350 não, seu imóvel eu vendo ele por 400 mil. Ele fez o proprietário sorrir naquele momento, né? Mas ele não vai fazer o proprietário sorrir mais, porque não vai ter visita e esse imóvel não vai ser vendido porque foi avaliado dentro de uma especulação imobiliária, né? Dentro
de um preço que não é a realidade do imóvel, né? Então, assim, os corretores têm que entender muito isso, né? Você tem que fazer o cara rir no momento da captação, fazer ele rir no momento da venda, né? Fazer ele rir somente no momento da captação é lindo. Você tem 200 captações, mas 200 captações que você não vai vender nenhuma delas. E, gente, vender um imóvel que você captou é muito bom, né? Você domina o imóvel, você conhece o imóvel, você sabe a cabeça do proprietário, o que ele pensa, o que ele quer, com ele, qual né? que é o limite dele dentro de uma negociação, né? Então, assim, essa ferramenta ajuda a gente o dia a dia muito e muito rápido, né? Você consegue ali dar um retorno e um documento assinado com o cliente garantindo isso. E é um mega diferencial, né? Que é o que a Creative sempre fala muito sobre captação. Você deixa de fazer captação e começa a fazer captação estratégica. Porque aí por trás tem estratégia para que aquilo funcione da melhor forma. Porque é o composto, né? A captação, ela é muito mais do que simplesmente ligar pro cara e falar, ó, seu imóvel tá anunciado, você deixa a gente vender também? Ah, tá, beleza, vou te mandar as fotos aí. Muitas das vezes o cara nem lá vai. Então, assim, a gente sabe que a captação ela é extremamente importante no momento de conexão inicial com o cliente, justamente para ter essa sensibilidade de que eu sei até onde o cara vai negociar, eu sei até quanto eu posso, né, diminuir talvez na gordura que eu tenho para fechar com o cliente, né? E a gente sabe que sem conexão, sem contato com esse proprietário, dificilmente a gente vai conseguir avançar da forma que a gente quer. Então, na captação estratégica, a gente vê que essa ferramenta, essa calculadora, é assim, talvez um divisor de águas para apresentar, vamos falar, 3 cenários, a gente fala muito sobre isso, apresentar um cenário otimista, que é aquele que o corretor despreparado da especulação, no achismo, fala do imóvel de 300 que vai vender por 400. Ou que o cara quer por causa que ele acha Nossa, que ele tem um apego. A tinta que eu usei construir. aqui nessa parede foi da casa da minha avó e tal. E aí vem aquela série de coisas de agregar valor que não existe no produto por sentimento. O valor sentimental. Não, tem um valor para ele, né? Mas para o mercado, para quem está comprando, né? Não tem o mesmo valor. E aí a gente, né, encerra esse ciclo de raciocínio aqui com um viés de que a ideia da captação, muitas das vezes, ela é muito, vamos falar assim, feita nas coxas. Né? E quando você faz uma captação bem feita, suas chances de vender são enormes. A gente vê empresa que é focada num determinado bairro, em imóveis de 700 a 1 milhão e 200, e o captador está voltando para dentro da empresa, trazendo captação de produto comercial, horizontal, loteamento. Pô, a empresa não trabalha com isso, o que você está fazendo na rua captando coisa que a gente não vende? Então, assim, o processo também é muito importante. Cada implementação de tecnologia que a gente vê hoje, né, a gente fala muito do chat GPT, aí, inteligência artificial, que tem ajudado muito. Você joga lá, ó, chat, me ajuda aqui a captar melhor meu imóvel. Ele vai te dar uma série de opções, de alternativas para você conseguir fazer isso de uma forma diferente, com um formato novo. Então, tem muita ferramenta, e ferramenta gratuita, e a gente sabe que, né, a boa utilização delas faz com que o nosso negócio tenha mais clareza, né, e transparência. Acho que só um ponto importante e aí a gente volta no ponto da quantidade, né? O objetivo, ele tá mudando, assim, não é mais a quantidade que importa, não é você ter 1000 captações feitas em 2 meses que sua imobiliária vai ser muito boa em fazer negócio, é a qualidade que faz com que você tenha assertividade e naturalmente sucesso com bons negócios. Chegou ali no seu João e falou, seu João, 3 preços para te dar, um otimista, um realista e um pessimista. Ó, a calculadora da Loft, que é uma ferramenta que tem um BI de mais de 10 mil imóveis, tá mostrando pra gente que o valor ideal de venda é esse. O senhor tá querendo um pouquinho acima, entendo, mas no momento que o senhor tá vivendo de rentabilidade, que o senhor precisa do dinheiro, talvez liquidez a gente, rápido, pela liquidez, que é um caminho, né, mais assertivo, e a gente encurta a velocidade de venda do imóvel. Então, aí o cara começa a entender, aí começa a agregar valor, aí o cara fala, pô, captador massa, o cara traz um dossiê me mostrando preço, metro quadrado da região, o que tem aqui em torno, ó, pô, bacana. O cara fala, o cara é profissional mesmo. Ou ele vai querer ser atendido pelo aquele cara que ligou e pediu as fotos do imóvel, que eu vou cadastrar aqui no meu site e vai pro portal XYZ e tá tudo certo, né? Na verdade, isso não deveria ser um corretor excepcional que faz isso, deveria ser um padrão do mercado. Isso é o feijão com arroz, né? Sim, que a gente fala muito. A gente entende também. Então pega a visão aí, né? Quem tá assistindo, se adequa aí, porque a régua tá subindo, gente. Cada dia mais a necessidade de estudar, de conhecer, ela é maior justamente por isso. O Bernardo falou que é muito importante.
conhecimento, né? Pô, tem que estudar. Tem que estudar, tem que olhar, tem que entender Tem que se tendência de atualizar, mercado, né? tem que se atualizar. Não, e a gente estava falando, a gente perguntou sobre a dificuldade de investimento em tecnologia nesse mercado. Eu acho que a nossa visão, a gente como especialista em desenvolvimento de tecnologia, em tecnologia para o mercado também, é porque ele é um mercado mais dinâmico ainda que o lançamento. O lançamento, você tem ali 2, 3, 4 anos para fazer o planejamento. A venda do avulso, o cara chega aqui para vender, ele está querendo talvez vender daqui 2 meses, daqui 3 meses. Ele quer vender rápido. Então, a tecnologia ela tem um prazo para ser desenvolvida, né? E eu estou falando de tecnologia, gente, no geral, né? Porque já está passando por uma revolução. A Loft é uma grande inovação para o mercado de avulso, né? Então, a gente enxerga dessa maneira também que precisa de... Eu acho que o grande lance é que as parcerias, igual a Loft fez com a gente estava conversando sobre essa parceria com algumas imobiliárias, e para desenvolver isso em conjunto, pegar a inteligência de quem está na ponta e ter uma empresa que tem uma estrutura, né, para desenvolvimento de tecnologia, isso tudo, essa parceria, eu acho que agrega demais para o mercado, eu enxergo como muito interessante. Vou entrar em outro ponto aqui, você falou desse exemplo, esse exemplo, ele usa 2 pontos-chave, o uso de dados, né, a gente fala do Big Data, né, que você pega os dados, analisa e compara, e a inteligência artificial, que é cruzando esses dados. Você acha que isso é o futuro, Matheus? Você acha que isso é uma coisa sem volta? Eu acredito nisso, e eu acredito que vocês também devem ter investido muito, no roadmap seus deve ter muito investimento em inteligência artificial, chatbot, toda essa parte de imersão. As filtros de desenvolvimento aí são extensas, né? Mas fala um pouco pra gente, como que tá essa visão suas da Loft de quais são os próximos passos mesmo, para onde que tá nosso futuro aí nesse mercado de avulso, que a gente sabe que é mais difícil mesmo de investir em tecnologia, é um mercado muito mais dinâmico, então se torna mais difícil, né? Cara, eu acho que alguns pontos importantes, né, dessa pergunta. O mercado hoje, ele é desorganizado. Então, o que a gente propõe é garantir que a gente mantenha e faça com que os parceiros que estão dentro do nosso ecossistema tenham segurança e possam estar num ambiente mais bem organizado, com regras claras. E aí a tecnologia entra, para a gente garantir exatamente esses detalhes que hoje a gente sabe que custa muito caro gerar, né, e que as imobiliárias nem sempre conseguem ter alguma tecnologia para ajudá-las nesse sentido. O que eu gosto de dizer muito é que assim, a Loft é uma empresa de tecnologia, né, a gente tem os parceiros que são quem faz realmente esse jogo acontecer, mas um ponto que eu vejo que é muito legal é que assim, a gente fala de empresa de tecnologia, o pessoal fala, pô, é um tanto de gente de tech que não sabe nada, que quer só criar as coisas. A gente tem um cuidado muito grande em trazer isso para a ponta de uma forma mais humanizada. Então a gente busca realmente entender com os parceiros quais são as dores, o que a gente pode melhorar e como que a gente consegue melhorar. Porque às vezes a gente está criando uma coisa lá atrás, lá interna, que é um bicho de 7 cabeças que a gente vai demorar, sei lá, 1 ano para conseguir tirar do papel. E às vezes o feijãozinho com arroz ali vai resolver muito mais do que essa tecnologia resolveria. E aí, só para emendar uma coisa na outra, eu acho que é importante a gente falar muito do bypass, né, que é um problema que a gente tem aí recorrente de todas as praças. Pensando nisso, a Loft hoje está atuando forte, né, nessa parte de vendas feitas de formas incorretas, ou seja, corretor que deveria pagar o captador não paga, a imobiliária atravessa uma imobiliária, né, vendas de uma outra imobiliária. Então hoje a gente está criando uma inteligência que a gente consegue cruzar os dados das partes, ou seja, do vendedor e do comprador. E aí essa inteligência ela identifica a hora que essa interação some da Loft. Então chegou um cliente comprador, eu sou o cliente comprador, eu vou comprar o imóvel do Pedro e quero agendar uma visita lá, fiz o agendamento. Então a gente vai acompanhando a esteira dos dois. Quando essa esteira ela paralisa e a gente perde a conexão, aí a gente tem uma outra ferramenta para identificar se houve uma venda feita por fora.
Só esse ano a gente já recuperou mais de R$300 mil em comissões de vendas que deveriam ter passado dentro da Loft que não passaram. Uma hora dessa, eu fico pensando no cara que é dono de imobiliária que tá assistindo a gente. O cara fala assim, meu Deus, se eu tivesse um negócio desse aqui, ia ser fantástico. Porque muitas das vezes a gente vê parcerias que poderiam ser um grande sucesso no mercado, não acontecem porque ambas partes têm medo. Ou vou fazer parceria, e se esse cara vender por fora, eu não vou ficar nem sabendo. É uma condição que o mercado se encontra há anos. Nós não temos nada para aferir isso de fato, a não ser talvez uma auditoria manual de ter que ligar, e isso não viabiliza, não tem escalabilidade para você conseguir fazer uma recuperação de 300 mil de comissão. E qual que é o impacto causado, né, dentro de uma imobiliária quando isso acontece? Cara, assim, pensando no lado de quando a gente recupera, eu acho que isso é um diferencial nosso perante ao mercado. Assim, hoje, infelizmente, o mercado não pensa, né, no bypass. A maioria das imobiliárias que a gente vê, a resposta é: cara, o mercado faz isso, eu não consigo controlar, eu não tenho ferramenta para controlar, e segue o jogo. Então, assim, quanto de dinheiro que essa imobiliária não perdeu ao longo dos anos porque o corretor ou o cliente fizeram alguma situação que eles não tiveram ali o percentual que eles deveriam ter. Então, eu falo muito isso com os parceiros, assim, porque hoje a gente está com esse grupo seleto? Porque antes de qualquer coisa eu preciso que os donos, os gerentes, eles se conheçam e confiem uns nos outros. Ou seja, essa relação de confiança para que o nosso ecossistema funcione da forma que a gente quer é um pilar que ele não tem como não ter. Uma cultura de transparência, Uma cultura de transparência, exatamente. De parceria, né? Acho que o Pedro pode falar até melhor do que eu nisso, que ele está diretamente com os parceiros e o dia a dia e pode trazer mais detalhes sobre isso. Esse assunto é bem legal e bem polêmico também, né? Muito engraçado isso. A gente gosta de polêmica. Todo mundo gosta de vender que é parceiro, né? Que vamos fazer parceria, mas na hora do vamos ver mesmo acontece essas fatalidades, né? Então, assim, essa ferramenta é bem legal para a gente poder puxar isso, né? Mesmo depois de um período, de um tempo, a gente consegue escanear isso e entender, né? Então, assim, qual que é o detalhe legal com essa parceria com a Loft, né, com esse grupo seleto que a Fan House participa hoje, né? A gente tem encontros, né, periódicos aí de parcerias mesmo, né? Eu quero vender o seu imóvel, você quer vender o meu, né, a minha captação, de dividir o bolo mesmo, gente. O desenho da parceria é esse, né? Todo mundo quer ser parceiro, quer fazer uma parceria, mas na hora de dividir o pão, não. Você tá pegando o bife maior. Eu quero um pedaço, esse pedaço aí é meu, né? Então, então não é parceria, né? Então, acaba acontecendo isso. E também, a gente não citou, o Matheus não citou, mas às vezes o cliente também, né? O cliente, Claro. ele é muito, né? Você levou ele no imóvel, ele apertou a mão do proprietário, sabe o endereço completo agora, né? Você saiu do imóvel, ele volta lá e falou, olha, deixa eu comprar direto com você, em vez de pagar 350, eu vou te pagar 340, mas você tem que tirar a imobiliária do negócio, né? Então a gente consegue puxar isso também. Então também não é só os concorrentes, parceiros de mercado, né? Também o próprio cliente, né? Então o CRM, né? A ferramenta CRM ajuda muito a gente, né? Com essa ferramenta da Loft controlar isso, né? Porque quem está na ponta é o corretor, né? A gente que está na gestão ali, através do CRM, né? Às vezes o corretor não está mais na sua imobiliária, o gerente não está, né? A rotatividade acontece. Então, se você tem um histórico no CRM, você consegue buscar isso, rastrear isso, né? Acho que é legal falar também um outro ponto, né? O Pedro tocou aí na parceria, né? E o que a gente está vendo? Qual que é a tendência do mercado hoje? É ir para parceria. A gente antes não tinha a parceria tão forte como é hoje, e a gente, né, depois de alguns anos aí já no mercado, entendeu que estar em parceria com imobiliárias era o que realmente ajudaria a gente a expandir ainda mais. E o que é estar em parceria, né? Acho que esse é o principal ponto que às vezes o corretor não tem essa clareza, né? É não deixar a parceria para o final da esteira. O cara chega com o cliente lá para poder comprar um imóvel, ele tem poucas opções, ele tenta captar, ele sai correndo atrás de imóveis para que ele ganhe a comissão total. E
última instância, é a parceria. E o cliente dinâmico, então, às vezes o cliente não espera o tempo do corretor O conseguir cliente vai fazer esse comprar, processo. gente. Ele vai comprar. Você demorou para negociar a sua parceria ali, ele vai comprar. Você demorou, você perdeu. Ele vai comprar com outro. Ou o próprio imobiliário. Falar, não faço parceria. Esse imóvel é exclusivo meu. Eu falei, cara, ele vai comprar. É aquela velha história, melhor o passarinho na mão do que dois Que dois voando. voando, né? Ele vai exatamente. Então, comprar. A gente sabe, parceria é algo assim excepcional, é muito bom. A gente já está no mercado muito tradicional, onde que a parceria ou ela funciona muito bem ou ela não vai funcionar nunca, né? E a gente vê também que a questão da parceria, do elo de confiança entre os players que estão dentro desse ambiente que vocês criaram, é a relação de confiança para o próprio mercado. Porque entra alguém ou um player que não tem essa mesma cultura, percepção e a vontade de dividir, a cultura do negócio expurga o cara e o cara não fica dentro. Então, acho que nossa dinâmica de mercado, não só a Loft, mas outros players também, entre outras empresas de tecnologia, não só de tecnologia, mas grandes construtoras, equipe própria, o próprio, né, corretor avulso, todos nós deveríamos trabalhar nessa mesma ideologia para que a gente não tenha, talvez, né, geralmente a gente até ainda falamos muito disso, sobre a prostituição do mercado imobiliário nesse sentido, né? Poxa, o cara, visitou e tal, o captador foi embora, aí o cliente volta, dá uma volta no quarteirão, para o carro, vai lá no porteiro, pede o telefone direto com o proprietário, e muitas das vezes você perde. Você trabalhou, atendeu, visitou, conversou, investiu tempo, gasolina, foi lá, mostrou o apartamento, e o infeliz do cliente dá uma volta no quarteirão, para e tenta comprar direto. E não é só isso, né? A comissão não é só atender o cliente no WhatsApp e levar ele no imóvel, não se encerra nisso, né? A assinatura do contrato, o famoso puxar a capivara do imóvel do proprietário, né? Isso tudo é uma responsabilidade do processo, né? Tem aprovação de crédito, uma série de outras coisas, né? Correspondente. Então, assim, são várias etapas, né? Então, às vezes o cara quer burlar isso ali, né? De sair fora disso, mas ele esquece que tem outras etapas e que pode ter problemas nesse caminho se não for avaliado por um profissional, né? Muitas das vezes a gente vê isso acontecendo, né? É. A pessoa vai, quer fazer isso e faz um contrato que dá problema, acontece diversos O tipos imóvel não pode ser vendido, tem uma dívida. Eu recebi uma ligação de um conhecido meu há uns 60 dias. Bicho, beleza? Como é que você tá? Bom demais? Falei, beleza, bom demais. Fiz uma merda. Falei, fez uma merda, tá me ligando. Já, né? Deixa eu sentar aqui pra ouvir. E aí, cara, o que você arrumou? Comprei um apartamento, tava com preço bom demais, fechei o negócio e mudei, cara. Sensacional, feliz pra caralho, tal, aquele negócio todo. 2 semanas morando, o síndico bateu lá em casa. Cara, tem um extrato aqui que tem 11 anos que não paga condomínio. A gente tá na justiça contra o proprietário do apartamento, nanana. E aquele negócio assim, né, velho? 11 anos de condomínio atrasado, condomínio R$730. É o imóvel. Então você vai avaliar todo o compra. E a primeira coisa, ligou pro corretor que te vendeu? Corretor? Cara, eu não ia pagar 6% de comissão de jeito nenhum pra esse corretor. Eu comprei direto. Falei, então você tem que resolver direto. Você tem que dar seus pulos, cara. Então, às vezes, o cliente, é aquele negócio, não vai acontecer comigo. Aqui dentro de casa não acontece, não. Que isso, eu espero demais. E muitas das vezes a gente passa despercebido, porque comprar é emoção. E muitas das vezes a emoção é tão grande de realizar e de realização que a gente deixa passar coisas que talvez o corretor não vai deixar passar de forma alguma. Então, o nosso elo de confiança na intermediação é o corretor, gente. Não tem como tirar o corretor da jogada, independente de qualquer coisa. Muitos corretores falam, tecnologia, daqui a pouco a gente não vai estar nem mostrando o apartamento mais. Cara, se você tem uma tecnologia que te ajuda a avançar etapas sem desgastar o cliente, que atenda ele melhor na necessidade que ele tem, pô, isso é sensacional, isso não é ruim. Vai Você e ganha em Você volume. vai ter mais tempo para dedicar em coisas que você vai precisar melhorar. Ele é um corretor de imóveis, ele não é um mostrador de imóveis. Exatamente. Aí ele vai ter que ser cada dia mais um especialista nesses outros pontos. Igual, por exemplo, a gente vai falar uma coisa que é muito importante, imóvel de luxo, por exemplo. O cara não é saber só de imóvel. Ele tem que saber sobre investimento, são várias coisas. Então, cada tipo de corretor, cada segmento ali que ele está trabalhando, ele tem que ser especialista ali. Então, isso é muito importante. E é lógico, gente, que isso, o cara pode ser o melhor corretor do mundo, o melhor profissional do mundo, que ele pode acontecer isso. Mas, se você se posiciona, gera uma conexão e é um especialista mesmo naquilo ali,
você diminui a chance disso acontecer. Porque fala assim, pô, o cara merece, pô, como é que o cara me trata? O cara me explicou tudo, o cara tipo, me carrega aqui, carrega água na peneira pra mim, eu vou deixar de pagar. E a comissão, isso nem na lei, isso não é nem permitido, né? Assim, depois que... A gente teve casos e reais, assim, que a gente percebe que a experiência é tudo. A gente teve caso real de cliente da Creative Agência, que faz todo o processo de marketing conosco, vender um imóvel na casa dos seus 7, 8 milhões de reais, e com a comissão proporcionar uma experiência de entrega de chave diferente, exclusiva. Pegou um restaurante sensacional dentro de Belo Horizonte, com um chefe que muita gente conhece, fez um convite, o cara precificou, falou, preciso que você faça um jantar para esse casal que eu vou entregar a chave. Na hora de que entrou dentro do apartamento, já estava tudo no contexto. Jantar sendo preparado, um bom vinho na mesa, né? E aí o casal, poxa, por que não pagar a comissão? E não ficou só nessa venda. A experiência foi tão incrível que saiu mais coisa. Ele foi e fez mais 2 vendinhas pro cunhado do cara, pra irmã da mulher dele. Então você começa a entender que, né, por trás de uma experiência incrível com o cliente, a gente vai conseguir estabelecer a conexão com ele para fechar outros negócios. São vários assuntos, né, gente? Acaba que essa experiência, essa questão da indicação, né? Eu falo isso todo dia na imobiliária. Gente, sabe quanto que custa uma indicação? De uma venda bem feita, de um cliente satisfeito? 0. Não é que é 0, né? O cliente gostou e te indicou um outro cliente, né? Então, assim, isso faz muito parte, né, do que a gente estava falando lá atrás, né? O corretor preparado para o negócio, né, sabendo do processo como um todo, né, estando antenado em todos os assuntos do mercado, assunto financeiro, assunto do mercado imobiliário, né? Ele faz um atendimento diferenciado, ele conquistou o cliente naquele momento, né? Às vezes não é aquele imóvel, mas vamos achar outro, né? Vamos mostrar outro. Mas ele conquistou. Então não chega nem nessa etapa do cliente possivelmente cogitar isso, né? Exatamente. Ele e as chances dele comprar de novo. É muito mais fácil você vender para alguém que você já vendeu, já mostrou o seu profissionalismo, do que com alguém que você não mostrou ainda. Você tem que mostrar tudo, você tem que provar para ele. É do zero, né? É do zero. Então, assim, é um investimento muito inteligente, principalmente esse pós-venda. O Leonardo tá falando de uma coisa, né, que foi muito interessante, muito legal, só que, lógico, um produto de alto valor agregado, que a comissão também dava condições de fazer isso, mas, gente, é pensar, e tudo isso foi porque o corretor entendeu o perfil do cliente. O cliente já gostava de cozinhar, gostava disso, então ele entendeu, fez uma conexão e fez um momento wow ali, um momento surpreender esse cliente, onde que ele não esperava. É isso. Se você fizer qualquer coisa antes de vender para ele tá esperando, você tá dentro do que você tá fazendo para vender. Se você faz após a venda, o impacto disso é gigante. E assim, poucas pessoas pensam nisso. E isso, gente, a galera pensa que inovação é tecnologia. Nossa, eu vou ter que inventar um óculos desse aqui, meu Deus. Cara, não é isso. Inovar, às vezes, é a forma mais simples possível no seu processo de atendimento, que você está usando 3, 4 etapas, a mensagem que você está falando que não está funcionando, muda. Inovar talvez é inovar no atendimento, em ser mais rápido, em dar, né, qualidade para que esse cliente se sinta confortável. Gente, nosso, né, viés de troca aqui, ele é muito importante para quem está vendo isso e comunga também das mesmas percepções. Eu acho que 2 pontos que queria trazer aqui são dois casos aí rapidinho. Primeiro deles, eu tenho um parceiro no Rio, lá no Rio que não é parceiro da Loft, mas é um cara que sempre estava presente e hoje ele trabalha de forma autônoma, que ele não faz geração de lead. O lead dele é gerado por indicação. E ele não deixa de atender nenhum dia. E aí, coisa simples, o que ele faz? Ele conseguiu fechar um contrato assinou um contrato, escriturou, o processo está pronto, ele manda para casa do cliente, né, de quem está comprando o imóvel, uma caixinha com um mimo ali, e é uma coisa tão boba, ele não gasta R$100 para fazer isso, né, na hora que ele vai fazer levar isso para o cliente. Então, hoje é um cara que vende muito, que ele não precisa de ter um investimento altíssimo, né, ele
ele é o cara que gera o próprio lead dele, mas não porque ele coloca lá no Google, no Facebook, não. Ele gera porque ele tem um bom atendimento e ele é indicado de forma recorrente. E o corretor, ele tem a possibilidade de fazer isso nos dois lados. Para o cliente vendedor, que é o captador, e o cliente comprador, que é quem está comprando. E Que uma outra coisa, esse cliente vendedor, quando você vende, ele já está saindo com dinheiro ali na mão. Se você gerar uma conexão, você pode já... Que é uma das coisas que o mercado avulso não pode esquecer. Quem trabalha com avulso, assim, filhinho, o cara tá com o imóvel aqui, proprietário, vendeu, ele tá indo embora com a mochilinha nas costas cheia de dinheiro. Você vai deixar ele ir escolher o imóvel outra aonde? coisa com outra pessoa Fica se você aqui. não oferecer. Exatamente. Isso. E é saber aproveitar, né, 101, 110% das oportunidades. É isso. E o outro caso, o sócio do Pedro hoje, o Anderson, ele faz um início de atendimento de uma forma muito legal. Ele tem já uma mensagem pronta de WhatsApp. Um script ali, né? Parece uma coisa boba, mas é um script dizendo para o cliente comprador que ele vai ser o responsável para que ele possa encontrar o imóvel ideal, trazendo ali algumas boas práticas do que se deve fazer na hora da visita, o que ele deve preocupar. Cara, você vai precisar de financiamento, então já vamos acelerar o processo para a gente já ter esse crédito aprovado, para você não perder o time de uma negociação. E da mesma forma ele manda esse mesmo script para o cliente vendedor com as boas práticas, do que ele deve fazer na hora que ele vai receber um cliente. Então deixa o ambiente limpo, né, deixa ele arejado, né, ofereça um café para o cliente que está indo visitar seu apartamento. Então, isso é importante, é diferencial. Né? Se a gente tiver um diferencial perante aos que estão ao nosso redor, cara, a gente vai conseguir sair na frente. Isso aí, é o feijão com arroz, você usando da tecnologia para inovar. Gente, inovação é isso, são coisas pequenas. Você está usando uma plataforma, um WhatsApp, todo mundo usa. O WhatsApp em si, ele não é inovação nenhuma. Mas se você usar ele para melhorar o seu processo, e o legal que a gente consegue fazer vários testes. Com certeza, o Anderson fez 10 testes até chegar nessa Abraço, Anderson. Aquele abraço pra você, meu querido. A gente não podia deixar de lembrar de você. aqui, né, sempre lembrado, sempre falado. Aí. Então, isso, gente, é importante pra gente ter essa visão. Muito legal tudo isso, né, Bernardo? E é com, né, muito... agradecimento mesmo pelo contexto geral está sendo implementado dessa forma, e esse ambiente do VGV de Milhões está sendo transformador para todo mundo que está assistindo, para quem está trabalhando também, que somos nós estamos aqui a trabalho, vamos falar assim, é um bate-papo, mas é uma forma mais clara, mais real, mais dentro do que a gente vive no dia a dia, para poder passar isso para você da melhor maneira possível. E vai chegando aí, infelizmente, mais um final de episódio do programa. Passa rápido demais. Passa rápido demais, eu tô tentando ver aqui o tempo, mas eu acho que já tá passando, gente. Mas assim, gente, muito obrigado. As portas estão abertas, a gente vai ter muito mais assunto. Queria que vocês fechassem, né, fizessem aí, deixassem uma dica para esse corretor ou para o broker, enfim, para o profissional do mercado imobiliário aí, sobre o que vocês acham que pode ser implementado, o que vocês acham que pode ajudar esse pessoal. E muito obrigado novamente aí pela presença de vocês. Cara, queria agradecer pelo convite. Acho que foi um momento super legal da gente poder falar de um assunto que hoje é tão importante e que o nosso mercado precisa de dar um pouquinho mais de atenção para ele, porque é isso que está fazendo a gente conseguir gerar cada vez mais negócio. Eu queria... Acho que a principal dica que eu dou aqui é... Cara, foquem no cliente como se fosse único, né? Principalmente para os corretores. Façam com que o seu cliente se sinta especial. Nós, como clientes, gostamos de nos sentir especiais quando a gente vai comprar alguma coisa, por menor que ela seja. E eu acho que para os donos de imobiliária, eu acho que isso é um ponto importante, né? Usem a parceria para a gente poder gerar mais negócio. E eu não falo só negócio pela Loft, pelo contrário. Eu quero que o mercado cresça, que a gente possa melhorar cada vez mais a experiência, para a gente tirar essa impressão ruim que muita gente tem, né, da profissão do corretor. Cara, a profissão do corretor é uma baita profissão. A gente vê que tem muita pessoa boa no mercado, muita pessoa que realmente se qualifica, né, que corre atrás, que faz acontecer. Então, eu acho que isso é muito importante.
Mais uma vez agradecer, Bey, Léo, valeu, né? Foi Obrigado bom a você demais. Que bom. compartilhar aí do conhecimento e do que é a Loft hoje no mercado imobiliário mineiro, né? Porque, né, nós não trouxemos Pedrão também à toa, né, Pedro? Queria que você deixasse também da sua parte uma dica transformadora que vai mudar a percepção de quem está trabalhando como corretor no avulso e também que está abrindo sua imobiliária. Pois é, Bernardo, Léo, assim, muito obrigado aí pelo convite, né? Bacana demais a gente estar aqui abrindo isso para todo mundo, né? Esse bate-papo, mas com conteúdo, com dicas de experiência do que a gente já viveu, né? Eu gosto de falar que o mercado, ele é mágico, né? O mercado imobiliário é mágico, eu falo isso com todo mundo, né? E eu acho que uma palavra, né, para todo mundo aí, eu acho que é persistência, né? Eu acho que se você tendo persistência naquilo ali, né, você gera experiência, você vai trazer resultado, né? Então, persista aí, busque conhecimento, experiências, né? Que acho que a persistência é a palavra que para o corretor aí, para quem está começando, para quem está virando empresário, né? Vamos junto. E Show assim, de pessoal, estamos à disposição, rede social está aí. Quiser dar uma ligada, fazer contato, troca de experiências, vamos lá na imobiliária, vamos tomar um café. Estamos abertos a parcerias, né? Mateusão também aí, Isso. né? Obrigado aí, o VGV de Milhões, Creative, parceiro aí, tamo junto, viu, gente? Acho que só para fazer o merchanzinho no final, querem conhecer a Loft, quem já conhece, quiser fazer contato, vai ter o meu Instagram ali, né, pra gente poder falar. Tenho certeza que tem muita coisa boa vindo, muita coisa boa já está acontecendo, né, e a gente quer realmente revolucionar esse mercado que é tão importante, né, para a nossa economia como um todo. Então, acho que essa é a finaleira aí para a gente poder encerrar. Show de bola, não podíamos deixar de fazer esse jabá aqui, É. né? Jabá. Não E tem conectar como essas deixar boas de fazer, né? oportunidades. Gente, a gente também vai fazer o nosso jabá aqui também, né? Gente, é um prazer todo mundo que compartilha com a gente, que tá com a gente para agregar esse conhecimento. Estamos super abertos. VGV de Milhões é esse espaço. A gente quer isso, quer interação com vocês, quer trazer conhecimento para o público. Um prazer recebê-los aqui na nossa casa, né? Tantos convidados como os telespectadores também. E vamos seguir a gente aí, marca a gente, busca a Creative também. A gente tem várias soluções e foi um prazer enorme. Tenho certeza que a gente vai continuar aí conversando, a gente marca mais algumas vezes, a gente tem muita coisa para falar ainda e muito obrigado aí a vocês e a todo mundo que assistiu. Show de bola, pessoal. Mais uma vez, encerramos mais um episódio do VGV de Milhões. E a gente, né, como família VGV de Milhões, a gente abraça todos os nossos telespectadores. Esse ambiente é para troca. Nosso canal do YouTube está disponível. Nossas redes sociais também estão disponíveis para a gente trocar conhecimento e agregar junto com todo mundo. Esperamos aí que vocês tenham gostado desse episódio. E, né, mais uma vez, pro próximo, um convidado especial, que aí a gente vai, ao longo da semana, passando para todo mundo. Excelentes negócios, muito obrigado e até a próxima, pessoal.